Agora, como é que Jesus agia? Qual era a estratégia para levar esses discípulos a crescerem, a entenderem qual é a vontade do Pai, a saberem o que é um discípulo, o que é um filho de Deus, como Deus quer essa pessoa diante dele? A estratégia era a seguinte: Jesus não marcava reuniões, né? Jesus chamava os discípulos para estarem com ele e estando com eles iam vendo e eles iam também ouvindo Jesus, e eles muitas vezes perguntavam, né? Perguntavam aquilo que eles não entendiam, né? Muitas vezes Jesus falava de uma parábola, ensinava uma parábola, e aí eles não entendiam e perguntavam: o que significa, Senhor, isso daí? E Jesus ia ensinar. Então, esses discípulos, eles aprendiam vendo Jesus, eles viam Jesus, eles aprendiam ouvindo o que Jesus pregava, Jesus falava, e eles também aprendiam perguntando. Então, as três maneiras mais claras que a gente vê aí dos discípulos aprendendo. Então, Jesus, na verdade, era um modelo para eles. Eles viram como Jesus vivia, eles viam as atitudes de Jesus, eles viam as reações de Jesus, como Jesus amava as pessoas, como ele se compadecia da multidão, como ele tinha compaixão dos perdidos, e via como Jesus pregava, como Jesus lançava a semente, e aí eles então iam aprendendo. Era assim que eles iam sendo formados, andando com Jesus, vendo aquele modelo, para seguir aquele modelo. Agora, Jesus não só relacionou os discípulos com ele, como também relacionou os discípulos entre si. É muito interessante a gente ver algumas passagens. Jesus, sempre quando mandava esses discípulos para fazer alguma coisa, ele nunca mandava um sozinho. Ele sempre mandava de dois em dois. Sempre, qualquer coisa que fosse fazer, Jesus sempre mandava de dois em dois. Nós vemos, por exemplo, a primeira comissão. Jesus chama os 12 e aí ele envia os 12 para pregarem. Como que ele faz isso? Você percebe lá em Marcos 6 e 7, versículo 7. Chamou Jesus os 12 e passou a enviá-los de 2 a 2, dando-lhes autoridade sobre os espíritos imundos. Então Jesus enviou de 2 em 2. Se você for ver também os 70, quando ele enviou para precederem a Jesus, que ia passar nas cidades, né? Ele também envia os 70 sempre de 2 em 2. Quando Jesus quer entrar em Jerusalém, ele pede para ir preparar um jumentinho. Ele não manda a pessoa um sozinho, ele manda 2. Lá em Mateus 21, versículo 1 e 2, está escrito assim: quando se aproximaram de Jerusalém e chegaram a Betfagé, ao Monte das Oliveiras, enviou Jesus 2 de seus discípulos, dizendo-lhes: ide à aldeia que aí está diante de vós, e logo achareis presa uma jumenta e com ela um jumentinho. Desprendei-a e trazei-nos. É muito interessante. Até para buscar um jumentinho, Jesus não mandou uma pessoa sozinha. Foram 2. Também quando Jesus quer preparar o cenáculo para eles celebrarem a ceia, do mesmo modo, lá em Marcos 14, versículo 13 e 14, diz assim: então enviou 2 dos seus discípulos, dizendo-lhes: ide à cidade, e vos sairá ao encontro um homem trazendo um cântaro de água, segui-o e dizei ao dono da casa onde ele entrar, que o mestre pergunta: onde é o meu aposento no qual hei de comer a Páscoa com os meus discípulos? Então veja aí, buscar o jumentinho, precisou de 2. Para preparar a Páscoa, 2. Para ir pregar o Evangelho, sempre em 2. Né?
Então nós vemos um princípio aí que Jesus nos dá de que ninguém pode estar fazendo a obra sozinho, né? Essa obra nós temos sempre que fazer pelo menos em dois, porque se estivermos um só, a obra vai sair do nosso jeito, da nossa cara, né? E sempre indo em dois, nós vemos aí a comunhão dos santos, né? Onde há edificação da igreja, né? Nós vemos isso, então, um princípio que a gente tem que sempre observar, né? O que Jesus fez, nós também temos que seguir. E o que Jesus fez? Jesus então fez discípulos, como nós estamos falando. O que Jesus mandou fazer? Olha, se você pegar, você vai ver as últimas palavras de Jesus registradas no Evangelho de Mateus, está lá capítulo 28, do versículo 18 a 20, são umas palavras que parecem que Jesus esperou 33 anos para enfim poder dizer isso para aqueles discípulos. Vamos ler o que está escrito lá. Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Note que Jesus, quando ele ressuscita, ele chega para os discípulos e ele diz assim: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Olha, se vocês perceberem, sempre quando Jesus agia, Jesus curava alguém, libertava alguém, ele sempre fazia de uma forma muito simples, muito humilde, e pedia até para eles: olha, não entra na cidade, não conta para ninguém. Jesus não queria aparecer. Mas agora, Jesus vem para os seus discípulos e diz assim: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Jesus não estava querendo dizer que ele era melhor do que os discípulos. Jesus não está querendo aparecer. Na verdade, Jesus está querendo mostrar para eles o seguinte: olha, toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Então, eu que tenho toda a autoridade no universo, quer dizer, não tem ninguém igual a mim, não tem ninguém maior do que eu. Então, a palavra que eu vou dar para vocês é de alguém que tem toda a autoridade nesse universo, que é alguém que vocês têm que obedecer acima de qualquer outra pessoa. E ele vem e diz assim: ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado. Mas espera aí, vocês não vão fazer isso sozinho. Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Então, quando Jesus diz isso para eles: olha, vocês agora vão e façam discípulos, o que eles entenderam que eles tinham que fazer? Eles entenderam que eles tinham que fazer exatamente do modo como Jesus fez. Jesus chamou esses discípulos para estarem com ele e se deu a conhecer e tratou com os seus problemas, com as suas dificuldades, ensinou-os. Eles viram Jesus pregando o Evangelho, eles viram Jesus curando os oprimidos, curando os enfermos, expulsando os demônios. Eles viram isso, eles andaram com Jesus. Então agora Jesus vem e diz para eles: agora vocês vão e façam discípulos. Exatamente como eu fiz com vocês, vocês agora façam com os outros. E foi exatamente isso que eles aprenderam, né? A gente percebe, por exemplo, que logo no início que a igreja surgiu, né, após a pregação de Pedro, que causa aquela conversão de quase 3.000 almas, depois disso a gente vê lá um relato
de Pedro curando um homem que estava lá à porta formosa, perto do templo, né? Estava pedindo esmola. Vamos ler o que está escrito lá em Atos 3:1. Diz assim, ó: Pedro e João subindo ao templo para a oração da hora nona. Pedro não estava indo sozinho. Pedro e João, os dois. Interessante também que quando Jesus ressuscita, diz a palavra que tinha dois discípulos indo pelo caminho de Emaús, né? E Jesus aparece para os dois. E nós vemos lá em Atos 13:2 também Paulo sendo escolhido para pregar aos gentios, mas não sozinho. Vamos ler? Está lá escrito Atos 13, versículo 2. Diz assim: E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: Separai-me agora Barnabé e Saulo para a obra a que os tenho chamado. Então, nós vemos aí que o Espírito Santo chama Barnabé e Saulo para irem até os gentios. Agora, nós sabemos que os dois voltaram muito empolgados, contando para a igreja de Antioquia tudo o que estava acontecendo, como os gentios se convertiam a Jesus, e aí eles resolveram então seguir uma segunda viagem. Só que aí Barnabé queria levar Marcos e Paulo não queria que Marcos fosse, porque ele já tinha ido até uma certa parte, tinha voltado, tinha recuado, Paulo não queria, os dois discutiram muito. E aí o que aconteceu? Vamos ler lá em Atos 15, no versículo 39 e 40. Diz assim: Houve entre eles tal desavença que vieram a separar-se. Então Barnabé, levando consigo a Marcos, navegou para Chipre, mas Paulo, tendo escolhido a Silas, partiu encomendado pelos irmãos à graça do Senhor. Veja aí que ninguém segue sozinho. Barnabé e Paulo não querem ir mais juntos. Barnabé pega Marcos e vai para Chipre. Paulo pega Silas e vai para outro lado. Mas não vão sozinhos. Então, entenderam que eles tinham que sempre estar trabalhando em dois, sempre em dois. Uma outra coisa que eles também aprenderam é que eles precisavam se relacionar, a igreja precisava viver se relacionando entre si, né? Não vivendo de reuniões, mas sim de amizade, de um relacionamento natural. E a gente vê isso em Atos 2, 44 até 46, diz assim: Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam suas refeições com alegria e singeleza de coração. Então, você percebe aí a igreja juntos, naturalmente, comendo juntos, andando juntos, oravam juntos. Era assim que eles viviam. E o que eles faziam? Eles faziam discípulos, né? Eles não faziam crentes apenas, eles faziam discípulos. A palavra do Senhor nos fala, Atos 6, versículo 1, e também no versículo 7, diz assim: Ora, naqueles dias, multiplicando-se o número dos discípulos, houve murmuração dos helenitas contra os hebreus, porque as viúvas deles estavam sendo esquecidas na distribuição diária. Nós vemos em ora, naqueles dias, multiplicando-se o número dos discípulos. No versículo 7 também diz assim: Crescia a palavra de Deus, e em Jerusalém se multiplicava o número dos discípulos. Também muitíssimos sacerdotes obedeciam à fé. Então nós vemos aí que eles estavam fazendo discípulos, ganhando muitos discípulos. Nós vemos também os
os apóstolos, principalmente Paulo, né, sendo modelo, sendo exemplo para aqueles que chegavam-se depois, né, a Jesus. Então, em 2 Timóteo capítulo 2, versículo 2, Paulo diz assim: e o que de minha parte ouviste através de muitas testemunhas, isso mesmo transmite a homens fiéis e também idôneos para instruir a outros. Então, assim, um vai ouvindo, vai vendo e vai passando para outro. Então, essa era a forma de ensino, né? Através de um modelo, de um exemplo. Paulo também declara lá em 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 1, ele diz assim: sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. Então Paulo dizia assim, olhem para a minha vida, sejam meus imitadores, imitem o que eu faço, o que eu falo, como eu vivo, né? Sejam iguais a mim, por quê? Porque eu também estou procurando ser igual a Cristo. Então nós também temos que fazer a mesma coisa. Quando a gente prega o Evangelho, anuncia o Evangelho do Reino, as pessoas querem Jesus, você diz, agora você vem e me segue. Você vem agora e veja como eu vivo, veja como eu ajo, como eu reajo, para você aprender a ser igual a Jesus. Por quê? Porque eu também estou procurando ser igual a Jesus. Como? Eu também estou vendo alguém que está vivendo assim como Jesus. Então, essa é a forma da igreja ser edificada e do propósito de Deus se cumprir, de ter muitos filhos, mas não filhos de qualquer jeito, filhos conforme a imagem de Jesus. E como que a gente vai crescendo? Sendo ajudado por outro, olhando, vendo como que as pessoas vivem, olhando, as pessoas precisam vir para dentro da minha casa e ver como eu sou como pai, como eu sou como marido, né? Como a mulher é esposa, como ela é mãe, como eu ajo no meu trabalho, como eu reajo até nas diversões, se vai jogar bola, vai fazer qualquer outra coisa, vai fazer compra na cidade, enfim, como é o meu comportamento, as pessoas vão estar vendo e me copiando para ser igual a mim. Por quê? Porque eu estou procurando ser igual a alguém também que está querendo ser igual a Jesus. Paulo entendeu bem que Deus não vai mandar anjos para estar falando conosco, nos ensinando. Deus pode mandar, não estou dizendo que Ele não pode mandar e nem que Ele não manda, mas Deus não manda anjos para estar edificando a igreja, constantemente edificando a minha vida. Para falar a verdade, eu me converti há mais de 40 anos, né? E eu nunca vi nenhum anjo. Nunca nenhum anjo veio até mim para falar como que eu tenho que ser como marido, como pai, como irmãos, como pastor, enfim. Por quê? Porque o Senhor tem uma boca, e essa boca quem é? É a igreja. São as pessoas que estão formando também a minha vida. Então Paulo entendeu bem isso, e a gente percebe que o corpo é quem edifica o corpo de Cristo. É o que Paulo diz lá na carta aos Efésios, capítulo 4, versículo 15 e 16, ele diz assim: mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua seu próprio aumento para edificação de si mesmo em amor. Paulo ele faz uma comparação aí da edificação da igreja com o corpo humano. Ele fala que o corpo humano ele é formado do quê? De juntas e ligamentos. E ele diz que esse corpo, então, bem ajustado pelo auxílio de toda junta, cada junta cooperando, então vai efetuar o quê? O aumento do próprio corpo. Então o corpo se edificando a si mesmo. Paulo também diz lá em Colossenses 2,19 o seguinte:
e não retendo a cabeça, da qual todo o corpo, suprido e bem vinculado por suas juntas e ligamentos, cresce o crescimento que procede de Deus. Então a gente percebe aí que a estratégia de Deus que cumpre o propósito de Deus é o quê? É o fazer discípulos. Como fazer discípulos? Você prega o evangelho do reino, a pessoa se converte a Jesus, você vai ensiná-la a guardar todas as coisas que Jesus tem nos ordenado. E como isso? Não é pregação de púlpito, não, é relacionando-se, andando junto, sendo modelo, sendo exemplo para essas pessoas. E nesse andar junto é que então a gente acaba sendo edificado, ok? Então, eu acredito que essa palavra tenha sido de bênção para as nossas vidas e espero que tenha edificado sua vida também. Muito obrigado.